Oiê, eu sou a Ana Luísa e esse aqui é o Pop Tea, canal onde a gente vai falar sobre todas as tretas gringas e tudo que tem a ver com o mundo pop. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre as principais polêmicas da Sydney Sweeney, que olha, não são poucas. Tem adultério, tem calote, tem eugenismo, tem ela ser republicana, supostamente. Então assim, do assunto mais leve ao assunto mais pesado, tem nessas polêmicas. Sydney Bernice Sweeney é uma atriz e produtora norte-americana que nasceu em Spokane, em Washington, no dia 12 de setembro de 1997. Nos últimos anos, o nome dela tem estado em alta pelos papéis que ela tem feito na série Euphoria, The White Lotus, mas principalmente por conta das polêmicas que ela tem se metido. No dia 27 de agosto de 2022, um pouco tempo depois que a segunda temporada de Euphoria tinha lançado, ela postou umas fotos no Instagram em que ela estava comemorando o aniversário da mãe dela. Ela tinha feito uma festa surpresa para a mãe dela. Observando as fotos, várias pessoas perceberam que em uma delas tinha um homem usando uma camisa que parecia ser do Blue Lives Matter, que é simbolizado por uma bandeira americana preta e branca com uma faixa azul no meio. Esse movimento é um contraponto ao Black Lives Matter, que começou por conta da violência policial contra as pessoas negras nos Estados Unidos. Esse movimento acabou sendo encarado como um endosso à violência policial nos Estados Unidos. E a maioria das pessoas que fazem parte desse movimento, não vou dizer todas porque, né, graças a Deus eu não tô no meio disso, são supremacistas brancos. Além disso, a festa organizada para Lisa Sweeney entregava como lembrancinha alguns bonés vermelhos escritos Make 60s Great Again, que é uma referência clara aos MAGA hats, que eram os bonés escritos Make America Great Again, que foi utilizado pelo Donald Trump em suas campanhas e depois, posteriormente, foi utilizado pela extrema-direita ao redor do mundo para simbolizar suas campanhas. Com a repercussão das fotos e por conta das ameaças que ela estava sofrendo, a Sydney se utilizou do Twitter, que na época era Twitter, para se pronunciar sobre o caso. Ela disse assim: gente, isso é maluco. Uma celebração inocente dos 60 anos da minha mãe virou um absurdo tratado político. E não foi essa a intenção. Por favor, pare de inventar coisas. Muito amor a todos e feliz aniversário, mãe. E logo depois, nessa mesma época aí, a DJ Bela Ferrada acusou a Sydney de ter sido racista com o namorado dela, o Lalo. Ela postou assim: essa festa Make 60s Great Again é realmente problemática. Eca, isso confirma meus pensamentos sobre Sydney Sweeney, especialmente depois que ela puxou algumas merdas racistas em Lalo, onde ele estava trabalhando em uma premiação. E logo depois ela postou um comentário no Instagram dizendo assim: tudo que eu vejo são chapéus vermelhos e bandeiras vermelhas. Menina, tchau. Isso explica porque você ficou tão assustada quando meu namorado mexicano estava tentando consertar a iluminação pra você na premiação HCA. E você surtou e fez seu namorado vir se despedir dele enquanto ele estava apenas fazendo seu trabalho. E não tem ideia de quem você é, porque você estava com tanto medo. Está parecendo uma Karen, que nos Estados Unidos são aquelas mulheres que são muito dramáticas e 99% preconceituosas lá dos Estados Unidos. Vou deixar aí um exemplo de uma Karen, pra vocês entenderem o que é. Whoa! Mas assim, nem a Sydney, nem os seus representantes comentaram nada sobre esse assunto da Bella. Nesse mesmo ano de 2022, o público ficou sabendo de outra polêmica da Sydney. Vai anotando no seu livrinho, porque daqui a pouco, olha, vai estar desse tamanho. Tudo começou em 2020, quando a empresa de roupa de banho, a LA Collective, entrou em contato com a Sydney para que ela fosse embaixadora e estrelasse a campanha deles, que ia sair em 2021, a Somewhere Swimmer. E a Sydney foi lá e aceitou. Inclusive, a empresa disse em documentos judiciais que a Sydney parecia estar envolvida com o projeto, porque ela deu a sua aprovação ao projeto e deu a sua aprovação a alguns protótipos produzidos para a linha. Porém, segundo o que a empresa alegou no tribunal, do nada os agentes da Sydney vieram e cancelaram o contrato, sem explicar o porquê. E por mais que a gente não saiba o porquê dela ter cancelado, né, pelo menos não até esse momento, um detalhe piorou as coisas para a Sydney, porque de acordo com documentos legais conseguidos pela Page Six,
Friends. A Sydney teria se apropriado dos designs para o seu próprio uso e, segundo a empresa, ela teria usado os designs para pelo menos 5 episódios de Euphoria, mesmo ela tendo desistido do contrato com a empresa. Aparentemente, essa colaboração ia gerar mais ou menos uns 3 milhões de dólares de receita. E por conta disso, a LA Collective foi lá e processou a Sydney Sweeney por 3 milhões de dólares. Segundo a Sydney, na época que ela assinou o contrato, ela não tinha conhecimento de escândalo, incompetência e desonestidade que a empresa tinha com seus clientes. E de fato, depois de algumas pesquisas, os proprietários da empresa foram processados inúmeras vezes por fraude e outros atos ilícitos, por seus parceiros de negócios, fornecedores, credores e os próprios clientes. A Sydney e a sua equipe explicaram os detalhes do porquê tinham cortado o acordo e suas relações com a LA Collective. Eles disseram assim: infelizmente, depois de iniciar negociações com o autor sobre o potencial empreendimento comercial, os réus foram expostos em primeira mão às práticas comerciais fraudulentas e à reputação atroz da LA Collective no setor, não querendo nada com a LA Collective, e por um bom motivo. Sweeney encerrou o relacionamento na fase de negociação, o que ela tinha todo o direito de fazer. Agora, em retaliação pela falta de vontade dos réus de participar da operação comercial de má qualidade da LA Collective, a LA Collective afirmou reivindicações infundadas e grosseiramente inadequadas contra Sweeney. Segundo o Radar Online, a Sydney teria ganhado o processo ali em 2023, já que em setembro de 2023 o juiz tinha agendado uma audiência e os representantes da LA Collective não apareceram, enquanto os da Sydney estavam presentes. E por conta disso, o juiz decidiu encerrar todo o caso. Outra polêmica que ela se envolveu também tinha o envolvimento do Glen Powell, que fazia o seu par romântico no filme Anyone But You, Todos Menos Você. Tudo começou em 2023, quando os dois estavam promovendo o filme. E assim, né? Os fãs começaram a perceber que eles tinham uma química muito grande. Toda hora eles se abraçavam, um olhava com muita paixão pro outro, sabe? Eles se davam muito bem nas entrevistas. Então todo mundo começou a duvidar que podia estar rolando alguma coisa ali entre os dois. Só que a Sydney estava noiva do produtor Jonathan DeVito, que também produziu o filme, que foi o produtor do filme, e o Glenn estava namorando a Didi Powell, uma modelo. Enquanto o boato que os dois estariam namorando estava no auge ali em agosto de 2023, a Didi, namorada ou ex-namorada do Glenn, foi lá e deu um follow, tanto na Sydney quanto no Glen Powell. Tipo, do nada. E aí ela foi postar um vídeo com a legenda assim: conheça o seu valor e siga em frente. E aí nos comentários uma pessoa foi e comentou assim: diga de novo para que eles possam ouvir. E ela foi e respondeu: sim, garota, saiba o seu valor. No dia 2 de março de 2024, a Sydney foi apresentar o SNL e os dois fizeram brincadeira sobre o caso. Durante seu monólogo de abertura, a Sydney foi e descreveu seu relacionamento, o suposto relacionamento, com o Glenn assim: mas assim, não terminou por aí, porque numa sketch posterior, a personagem da Sydney admite ter traído seu namorado num restaurante barulhento. Depois que os dois terminaram de promover o filme, cada um foi pro seu lado fazer seu projeto e os rumores esfriaram. Até que no dia 30 de março desse ano, 2025, a página Dexmoa, não sei se é assim que fala, não sei pronunciar isso, mas essa página aqui que tá aparecendo, compartilhou novas fotos da Sydney Sweeney com o Glen Powell no Instagram. Isso tudo com um blind item dizendo que os dois estavam em Dallas para comemorar o casamento da irmã do Glen Powell. Para People, algumas fontes relataram que a Sydney teria ido pro casamento da Leslie porque ela teria trabalhado em Anyone But You. No dia seguinte, no dia 31 de março de 2025, durante uma entrevista pro The Times, ela respondeu um não quando foi perguntada se estava planejando um casamento, e depois respondeu sim quando perguntaram se ela estava solteira. Ela acrescentou: estou aprendendo muito sobre mim mesma, passando mais tempo com os meus amigos, e eu estou amando. Nesse mesmo mês, fontes confirmaram pra People que eles realmente tinham se separado. Ela não está pronta para se estabelecer
amadurecer. Eles só duraram tanto tempo porque era difícil pra ela terminar. Eles não se separaram porque não há amor. Eles se separaram porque ela só quer se concentrar em sua carreira agora. Em junho de 2025, em uma entrevista ao podcast da influenciadora Emma Klimstein, acho que é assim que pronuncia o nome dela, a Didi deu detalhes sobre a separação pela primeira vez. Ela disse assim: eu pensei, eu tenho que fazer isso no meu trabalho. Tinha duas opções. Fingir que estava concordando com tudo e deixar todo mundo me perguntando: eles estão ficando? Eles não estão ficando? Ela está bem com isso? Que porra! Ou me defender e dizer: não, na verdade não estou bem com isso e eu vou embora. Então foi o que eu decidi fazer. Fiquei arrasada. Eu só queria respeito, principalmente se fosse em público. Tipo, não me faça de boba. Só não faça de boba alguém com quem você está há mais de 3 anos e com quem você conversa há séculos. Só tem um pouco de decência, sabe? E no fim das contas, era como se, bom, o trabalho vem em primeiro lugar. E se for esse o caso, que Deus te abençoe. Essa é sua prioridade. Eu tenho que ir embora. O pior foi como a situação foi conduzida. Me senti como se tivesse sido jogada aos cachorros. Ela, além disso, também criticou a posição do ex-namorado de não ter negado que ele e a Sydney estariam namorando. Onde você está quando só precisa se levantar e dizer: não, eu nunca trairia minha namorada. Eu não faria isso. Era tudo o que precisava ser dito. E isso não foi dito. Nunca. Estava servindo para as relações públicas deles. Mais tarde, descobrimos que era tudo. Não sei se havia uma relação entre eles ou não, mas aí eles vieram dizer que era tudo um esquema de relações públicas às custas do nosso relacionamento. Era simplesmente uma loucura. Só para vender um filme ou não, quem sabe? Eu sinceramente esperava que eles ficassem juntos, porque eu pensava pelo menos valeria a pena para mim, sabe? Espero que eles estejam apaixonados ou algo assim. A próxima polêmica, além de polêmica, ela é a coisa mais esquisita que eu já vi, assim. Ainda mais alguém que não é subcelebridade. Eu, pelo menos, não deveria ser uma subcelebridade, né? Mas em junho desse ano, 2025, a Sydney começou a vender um sabonete feito com a água do banho dela, chamado Sydney's Bathware Bliss. Durante uma entrevista pra GQ, ela falou assim: os fãs sempre brincam que querem minha água do banho. Pensei, essa é uma forma divertida de conversar com o público e dar a eles o que querem. Mas também, quem sabe, incentivar o autocuidado de maneira saudável. Desde quando é saudável você tomar banho com sabonete feito da água de banho do outro? Isso é tudo menos saudável. É esquisito e é meio porco. Segundo a Sydney, a água utilizada foi coletada durante o ensaio fotográfico que ela fez pra campanha. Ela disse assim: eles tinham uma banheira pra mim. Eu entrei, usei um pouco de sabonete, tomamos um banho e eles pegaram a água. Então é mesmo minha água de banho. E assim, não é que a Sydney é revolucionária nem nada. Isso tem referências diretas com a Bella Delphine, que começou a fazer isso e vender a água do banho dela online primeiro. E além da Belle, a Sydney falou que outra coisa que fez ela se inspirar pra fazer isso foi a cena do banho lá de Saltburn. Ela disse assim: acho que aquela cena do banho foi um grande catalisador. Na última semana agora, no dia 24 de julho, a Sydney se meteu em mais uma polêmica, e essa eu acho que é uma das mais pesadas, assim. Já que durante uma campanha que ela fez pra American Eagle, né, lançou o comercial e tal, e o comercial era assim, ó, vou botar aí. No vídeo, a Sydney aparece explicando: genes são passados de pais para filhos, muitas vezes determinado características como cor do cabelo, personalidade e até cor dos olhos. Meus genes são azul. And from parents to offspring, often determining traits like hair color, personality, and even eye color. My genes are blue. A frase que brinca ou faz alusão à semelhança sonora entre jeans, de calça jeans, e jeans de genes. Isso foi criticado, né? Porque, assim, supostamente, porque eu não posso afirmar nada aqui, faz uma ilusão à eugenia, que é uma pseudociência, uma burrice que defende a melhoria da população por meio de reprodução seletiva, né? Então, só deixar os brancos na terra e reproduzir os brancos porque é uma raça melhor. Essa menina, ela tá se afundando cada vez mais. E bem feito. Bem feito. Só faz bosta, só faz merda. Faz uma coisa que preste. E aí ela fica falando de: ai, eu não gosto que me sexualizam, ai, não sei o quê. E, pô, é chato. A gente que convive com isso é muito chato. Só que ela mesma se deixa se sexualizar. Ela se utiliza das pautas feministas e de: ai, eu não quero que me sexualizem e tal, quando convém. Mas quando não convém, também ela joga a pauta feminista no cu e deixa esses imbecis, donos dessas marcas, sexualizarem ela e se utilizarem na marca dela pra falar merda, entendeu? Fico estressada. E a próxima polêmica me deixa, assim, estressada, mas não tô surpresa.
surpresa, entendeu? Claramente, depois que a gente viu tudo o que aconteceu aqui, não é uma surpresa. E aí, depois dessa repercussão, dessa polêmica, a American Eagle, que é a empresa, né, de jeans, veio e se pronunciou. Eles falaram assim: a propaganda Sydney Sweeney tem um jeans ótimo é e sempre foi sobre jeans. O jeans dela, a história dela. Continuaremos a celebrar como todos vestem American Eagle com confiança e do próprio jeito. Jeans ótimos parecem uma boa ideia para todos. E sabe qual é o pior? O pior é que, depois dessa propaganda, as vendas da American Eagle aumentaram. Mesmo eles fazendo esse tipo de propaganda, o pessoal compra. É isso que me deixa mais estressada, sabe? E a próxima polêmica, que eu falei que não é surpresa nenhuma, é que ela estaria registrada como filiada do Partido Republicano desde o dia 14 de junho de 2024. Mas assim, não era surpresa nenhuma. Pra quem analisa isso aqui, não é surpresa nenhuma que ela vota no Trump, que ela é de direita. Zero surpresa. A informação foi descoberta por usuários do X, né, o antigo Twitter, no dia 2 de agosto, e foi confirmada pelo BuzzFeed, que entrou em contato tanto com a Sydney quanto com a equipe dela, e ninguém respondeu, ninguém quis dar resposta pra isso. No site do Departamento da Flórida, que foi o que foi utilizado para verificar o status e o registro eleitoral dela, é possível encontrar um registro republicano com o mesmo nome, data de nascimento e local onde ela mora. Então, assim, claramente é ela. E isso, obviamente, chegou até os ouvidos do Donald Trump, que no dia 3 de agosto foi e comentou assim: agora, eu adoro o comercial dela. É mesmo? É a Sydney Sweeney? É, você ficaria surpreso com quantas pessoas são republicanas. Essa eu não sabia, mas fico feliz que você me contou isso. Se a Sydney Sweeney é uma republicana registrada, acho o comercial dela fantástico. E é isso. Esse foi o vídeo, essas foram as principais polêmicas. E eu acho que com isso a gente tem que perceber e tem que botar a mão na consciência e pensar pra quem a gente dá fama, poder, dinheiro, porque é a gente que dá isso. É a gente que bota essa pessoa lá no pedestal, lá em cima e bota ela pra ser uma pessoa famosa. Esse tipo de gente que a gente quer sendo famosa e tendo poder e tendo influência, é por esse tipo de pensamento que a gente quer ter influência no mundo, que seja compartilhado com o mundo. Acho que a gente precisa pensar nisso. Então esse foi o vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal, comente aqui qual o próximo assunto que vocês querem ver aqui no canal. E é isso, até o próximo vídeo.